Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui para o último bloco da nossa aula, tá? Onde nós vamos fazer aqui esse exemplo envolvendo a lei de Ampère, tá? Bem, turma, o que nós temos aqui nesse exemplo? Então vamos lá, ó. Ele traz aqui a nossa figura, ele diz o seguinte, essa figura ela mostra a seção reta de um cilindro longo condutor oco. Então o cilindro aqui é a parte azul e ele é oco, tá? Então eu tenho um raio A aqui, que é a parte interna do cilindro, que é oca, e o raio B aqui, que é a parte externa do meu cilindro, tá? E aí no caso o B menos o A vai dar para mim a parte condutora desse meu cilindro. Então ele fala que o raio interno A, que é a parte oca, é 2 centímetros, e o raio externo B, que é a parte externa do cilindro, é 4 centímetros. Então se eu fizer o B menos o A, eu vou ter 2 centímetros ali de casca cilíndrica, tá? O cilindro ele conduz uma corrente para fora do plano, então ele está falando que a corrente está saindo do papel, saindo da tela do seu computador, e o módulo da densidade de corrente na seção reta, ela é dada dessa forma aqui, tá? Então ele está trabalhando aqui com a questão de densidade de corrente, tá? Que vai ser basicamente C vezes R ao quadrado. O C aqui é a minha medida, tá? Que é dada como sendo amperes, tá? Então eu estou pegando aqui em amperes, qual que é o nosso valor, tá? E R ao quadrado aqui, porque eu estou trabalhando com medida de distância, né? Então aqui meu R é dado em metros, então trabalho com metro ao quadrado. Então qual é o campo magnético meu aqui neste caso, tá? Em um ponto situado a 3 centímetros de distância do eixo central desse cilindro. Então, percebam que eu estou trabalhando no interior do cilindro, porque ele está falando que a distância do eixo é 3 centímetros, mas a minha casca, a parte superior, é 4. Então, eu estou trabalhando exatamente nessa região aqui, ó. Certo? Como eu estou dizendo que o meu cilindro ele conduz a corrente para fora, tá? Isso aí já é um primeiro indicativo para mim, tá bom? Então eu sei que a corrente está para fora e aí foi arbitrada uma amperiana no sentido horário. Então aqui, se eu fizer a regra da mão direita no sentido horário, eu já sei que a corrente seria positiva se estivesse entrando no plano, pela regra da mão direita da amperiana. Porém, como foi dado pelo enunciado que a corrente está saindo, então eu sei que essa corrente já vai ter um sinal negativo, ok? Então vamos lá, pessoal. Como que vai ficar o nosso cálculo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós sabemos que o cálculo aplicando a lei de Ampère vai ser integral fechada do produto escalar de BDS igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Mas quem é a corrente envolvida? A corrente envolvida vai ser a integral da minha densidade de corrente vezes a área, tá? Aqui no caso JdA. A integral de quanto? De 0 a R. Quem que é o R? O R é o ponto aqui que nós queremos calcular, tá? Então, no caso aqui, na verdade, de 0 a R não, de A até R, tá? Então, a parte interna da minha casca cilíndrica, e o R, o ponto onde eu quero calcular, que é a metade do meu cilindro. Então, vai ser integral de A até R de CR ao quadrado. Mas quem que é o C? C é o comprimento da circunferência, então é 2πr. 2πr vezes o r ao quadrado ali, que vai dar, né, 2πr dr, tá? Então tá aqui, ó, cr ao quadrado, 2πr dr. Por que 2πr dr, pessoal? É porque se eu pegar o meu cilindro e abrir ele, a gente vai ver que ele tem um formato retângulo, tá? Pensa numa casca cilíndrica, abra ela na sua mente, você vai ter um formato de um retângulo, igual uma folha A4. Você tem um lado que vai ser o comprimento da sua circunferência, que é o 2πr, e você vai ter o dr, que é o comprimento do seu cilindro, tá? Então, por isso, 2πr dr substituído aqui no valor de dA.
Solucionando esse integral vai ficar como? 2πr é constante, vai para fora da integral. Ou melhor, 2πr não, 2πc. 2π e o c constante vai para fora da integral. Sobrou quem? Integral de a até r de r ao cubo dr. Você faz o produto aqui, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo dr. Solução da integral de r ao cubo dr vai dar r à quarta sobre 4. Integral de a até r, tá? E aí, traduzindo isso aqui, vai sobrar isso, ó. Então, π, c, r à quarta menos a ao quadrado sobre 2. Então, esse valor aqui é que eu vou substituir no valor da corrente envolvida, tá? Então, vai ficar assim, ó, b. Quanto que é a integral de ds? Integral de ds, pessoal, é o comprimento do meu cilindro. Novamente, eu pego o meu cilindro, que está aqui fechado, estou vendo ele dessa forma. Imagina se eu cortar ele aqui e abrir ele. Então, o comprimento dele é exatamente o comprimento da circunferência, 2πr. Então, por isso que ficou integral de bds igual a b 2πr. Igual a quem? A μ0 vezes a corrente envolvida. πc sobre 2, r à quarta menos a 4. Ok? Agora eu vou explicitar o b, então vou passar o 2πr para o lado direito. Vai ficar menos μ0c, cortei os π's, vai ficar 2r vezes 2, fica 4r, r à quarta menos a à quarta. Agora basta fazer o quê? Substituir os valores. Eu sei o valor de μ0, que é a permeabilidade no meio vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Eu sei o valor de c, me foi dado, falou que é de 3 centímetros, tá? Eu sei o valor aqui de 4 vezes r, tá? Que é aqui também a minha distância. Na verdade, o valor de C aqui é o valor do meu elemento de corrente, tá? Que é 3 vezes 10 a sexta ampere por metro a quarta. E aí aqui eu vou multiplicar vezes, né, R à quarta, que é 0,03 à quarta, menos o valor do raio da parte interna do cilindro à quarta, 0,02 à quarta. Batendo todo esse resultado aqui na calculadora vai dar menos 2 vezes 10 a menos 5 Tesla, tá? Neste caso aqui, como eu sei, né, que o campo magnético B em um ponto situado a 3 centímetros, ele vai ter, no caso, um valor em módulo, eu posso garantir que esse valor meu em módulo vai ser 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, aqui o valor calculado, aqui o valor em módulo, certo? Pessoal, vamos fazer esse outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo de teoria, tá? Então, eu tenho essa figura aqui, eu tenho 3 condutores. Percebam que eu tenho um primeiro condutor, que é esse aqui de baixo, a corrente saindo do plano do computador. Esse segundo condutor, corrente saindo do plano do computador. E esse terceiro condutor, corrente entrando no plano do computador. E aí foi considerado 4 amperianas. A amperiana A, que não envolve nenhum condutor. E daqui eu já sei que quando uma amperiana não envolve condutor, quer dizer que o campo magnético ali é zero. Então, eu já sei que esse valor aqui desse campo é zero. Eu tenho aqui uma amperiana B. Então, minha amperiana está no sentido anti-horário. Então, sentido anti-horário, polegar apontando para onde? Para fora da tela do computador. Só que olha lá, a corrente aqui está com a direção para dentro. Então, eu sei que essa corrente então vai ter um sinal oposto ao do polegar, então é negativo. A amperiana C está enlaçando as duas, então a gente vai ter que analisar essa composição. E a amperiana D está enlaçando as três, tá? Então aí ele pergunta aqui, baseado, né, na lei circuital de Ampère, qual que é a alternativa que melhor descreve essa condição aqui da figura. Então, conforme eu já disse para vocês, como não enlaça nenhuma corrente, a amperiana A, o campo magnético é zero. No caso da amperiana B, vai ser o oposto da corrente, porque a amperiana está no sentido anti-horário, polegar para fora da tela, e a corrente está entrando na tela do computador. Percebam lá. Então, nesse caso, vai ser o oposto. Então, vai ser menos μ0i, tá?
No caso da curva C, as correntes têm sentidos opostos e a amperiana tem sentido anti-horário. Então, pelo sentido anti-horário, positivo vai ser as correntes que estiverem saindo da tela do computador, negativo as correntes que estiverem entrando. Então, nesse caso, vai ficar como? Na amperiana C vai ficar μ0 vezes I, que é a corrente que está saindo, menos I, a corrente que está entrando. Então, também vai dar 0. Então, a amperiana C vai dar 0. E a amperiana D, que aí enlaça as três curvas, eu tenho duas saindo e uma entrando. E a amperiana D também é sentido negativo. Então, vai ficar I, vai ficar μ0 vezes I mais I menos I. Foi essa aqui. Então, duas correntes vão se anular, vai sobrar μ0I. Então, pelo cálculo, eu sei que a minha amperiana C e a amperiana A dá 0. Vamos olhar as alternativas. Então, olha lá, ó. A minha amperiana A e a amperiana C tem que ser 0. Então, eu já sei que a amperiana A e C ela vai ter um valor maior ou menor? Maior ou menor, pessoal? Então, basta eu olhar aqui, ó. CA é igual a CC, então é igual a 0. CA é igual a CC. Pode ser essa aqui também. CC é igual a CA. Então, pode ser a alternativa A ou D, tá? Agora vamos analisar a B e a D. B deu negativo, D deu positivo. Então, vamos analisar lá, ó. Se eu estou falando que B é menor que A, então quer dizer que um número negativo é menor que 0. Faz sentido, não é? A é igual a C, 0 é igual a 0. E um número positivo, que é μ0i, é maior do que 0. Então faz sentido letra A, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Agora a sugestão que eu faço é: façam a leitura completa do meu material novamente. Se for o caso, assistam novamente as videoaulas e refaçam os exemplos, tá? Depois disso, eu peço por gentileza que vocês tentem fazer a atividade, os exercícios presentes na atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição pelo grupo de WhatsApp ou pelo fórum. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.